O Internacional nessa sexta-feira faz seu penúltimo treino antes da partida contra o Palmeiras, que vale pela última rodada deste Campeonato Brasileiro. O Internacional precisando apenas de um empate para garantir o vice-campeonato e garantir cerca de 42 milhões de reais na premiação do Brasileirão. O técnico Mano Menezes já começa a preparar a equipe, que deve contar com alguns desfalques para esse jogo, e o Inter, que deve terminar o ano com uma equipe um pouco atípica. No vídeo de hoje eu vou te trazer duas informações sobre dois atletas que são destaque do Inter nessa temporada, Maurício e Carlos de Penha, dois jogadores que estão sendo mirados por outros clubes do futebol brasileiro. E além disso eu quero te trazer informações sobre Diego Alves, que vai sair do Flamengo no final da temporada, jogador que foi sondado pelo Inter agora no meio do ano. Será que o Diego Alves poderia pintar no Inter para ser aquela espécie de um goleiro um pouco mais experiente para a disputa da Copa Libertadores? Essas e muitas informações tu vai conferir aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, porque ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez nas pessoas, ajuda muito no desenvolvimento, na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não te inscreveu, aproveite e te inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Inclusive aperta o botãozinho do lado, o botão de notificações, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. Além disso também eu quero te falar aqui no primeiro link na descrição, que é o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir com as informações aqui do Internacional no dia de hoje. O Inter que treina nessa sexta-feira no CT Parque Gigante, é o penúltimo treino antes do jogo contra o Palmeiras no próximo domingo às 4 horas da tarde. Inclusive, para quem não sabe, para quem é sócio torcedor, pode comparecer de maneira gratuita para esse jogo. Basta fazer o check-in no site do Internacional. O Inter que projeta cerca de 30 mil torcedores para essa partida. O Inter que para esse jogo vai ter alguns desfalques, como todo mundo já sabe, do zagueiro Rodrigo Moledo que está suspenso, do meio-campista Alan Patrick que nesse momento também está suspenso, e do Johnny que tem dores no joelho direito e é dúvida para esse jogo. Além disso, Edenilson, Liziero e Mikael são três atletas que permanecem no departamento médico do Internacional. Inclusive no caso do Edenilson e do Liziero, inclusive podem ser atletas que não vistam mais a camiseta do Inter nesta temporada, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar que nesse momento, né, o Palmeiras que vem completo para esse jogo contra o Internacional, o único desfalque vai ser o Everton, que vai ser um jogador que já vai estar na preparação com a seleção do Brasil para a Copa do Mundo, que acontece já a partir das próximas semanas. E nesse momento eu quero te falar porque já foram definidas as datas do Gauchão da próxima temporada, inclusive o Gauchão que vai começar bem cedo. Gauchão que começa a partir do dia 15 de janeiro. Isso mesmo, a estreia vai ser no estádio Beira-Rio contra a equipe do Juventude. O Internacional que joga contra o Grêmio no dia 5 de março na Arena do Grêmio. Inclusive, nesse momento, o Internacional, que para essa estreia do Gauchão, o Inter que vai fazer uma pré-temporada, né, no começo de janeiro, a tendência é que fique no Hotel Vila Venturi, faça ali uma pré-temporada para cerca de 10, 12 dias, ali, cerca de 2 semanas, né? Inclusive, o Inter pode se apresentar, inclusive, ainda nessa temporada, ainda em 2022, né? Já para fazer toda essa pré-temporada. Mas o Gauchão que deve começar de uma maneira bem mais antecipada em relação ao dessa temporada. É algo que atrapalha, inclusive, né, o Internacional, por exemplo, na preparação, né, para a temporada que vai ter Copa do Brasil, que inclusive o Inter só entra na terceira fase, para Libertadores, que o Inter só começa a partir ali do final de abril, a partir ali os jogos da fase de grupos, e além disso, né, o Internacional que terá também, né, o Campeonato Brasileiro que começa só a partir de maio, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar nesse momento porque tem dois atletas do Internacional que estão na mira de outros clubes na próxima temporada. E eu quero te atualizar sobre a possibilidade desses dois jogadores deixarem o Inter. O primeiro é o Maurício, que é um jogador que vem sendo destaque do Inter nessa temporada. Ao longo da temporada, o Maurício acabou se tornando titular com o técnico Mano Menezes e hoje é um atleta que vem atuando muito bem. É um jogador de apenas 20 anos de idade, que vai fazer 21 anos, e ainda um jogador muito novo. O Inter que tem cerca de 75% dos direitos econômicos do Maurício. E um dos clubes que sondaram recentemente o Maurício foi o Red Bull Bragantino. É um clube que, não para dizer que não tem dinheiro infinito, mas é um clube que tem sim uma possibilidade financeira extremamente grande.
O Red Bull Bragantino que sempre gosta de fazer essas contratações, né, de jovens promessas, de jovens atletas para poder no futuro sempre conseguir revender por valores muito mais altos, como por exemplo do Claudinho, do Arthur, do Elinho, atletas que têm jovens, né, quando o Bragantino contratou, que tem a possibilidade de uma revenda maior. É a típica contratação do Bragantino, o nome do Maurício, mas o Inter não pretende vender o Maurício no momento, a não ser que chegue uma proposta extremamente interessante. No meio dessa temporada tinha chegado uma proposta de 6 milhões de euros. O Inter recusou essa proposta. O Inter que só começa a conversar a partir de 12 milhões de euros. É o valor onde o Inter começa a conversar, a partir de 12 milhões de euros. É o valor que o Inter quer para vender o Maurício. A ideia do Inter com o Maurício e também com o Johnny é arrecadar cerca de 20, 25 milhões de euros com essas duas vendas. O Inter também projeta para o Johnny uma venda ali de 8 a 10 milhões de euros e no caso do Maurício também a cerca de 12 para cima milhões de euros. Que nesses dois casos, no caso do Johnny, o Inter tem uma porcentagem maior, cerca de 80% a 90% dos direitos econômicos. No caso do Maurício, o Inter ainda tem 75%, outros 10% são do Cruzeiro e o resto da porcentagem é dele e do seu empresário, que é o André Cury, tá bom? Outro atleta que também está na mira de outro clube brasileiro é o Carlos de Penha. Esse já é um jogador com uma idade um pouco mais avançada, mas que também é um dos principais destaques, uma das principais contratações do Inter dessa atual temporada. Renovou o contrato recentemente com o Inter até final de 2024, mas é um jogador que despertou o interesse do Palmeiras. O Palmeiras que vai perder agora no final do ano o Gustavo Scarpa, que é um jogador de articulação extremamente interessante para o Abel Ferreira, e o Palmeiras precisa fazer uma reposição à saída do Gustavo Scarpa. E um dos nomes planejados seria o nome do Depenha, que inclusive tem características bem parecidas ao do Gustavo Scarpa. Mas a direção do Inter nesse momento, obviamente, não pretende liberar esse jogador, a não ser que chegue uma proposta extremamente recusável. Ainda mais para o Palmeiras, que é um rival direto do Internacional. Lembrando que o Depenha já está quase chegando aos seus 30 anos de idade, acho muito pouco provável que o Palmeiras consiga essa negociação. Mas vale ficar de olho, já que eles estão atrás de uma reposição, já que a partir de agora um titular deles acabou sendo perdido, que é o Gustavo Scarpa, que está indo para o futebol da Inglaterra. E a última informação desse vídeo que eu quero te trazer agora é sobre o Diego Alves, jogador que já foi sondado nessa temporada para o Internacional, quando o Inter ainda tinha uma certa incógnita no gol, quando o Daniel vinha fazendo falhas, o Kehler ainda não tinha sido utilizado, e o Inter estava precisando, né, estava de olho em um goleiro para a próxima temporada, em função da disputa da Conmebol Libertadores, tem um goleiro um pouco mais experiente, né, um goleiro com um pouco mais bagagem. O Diego Alves já foi confirmado que não vai renovar com o Flamengo que está para contratar o Agustin Rossi, jogador do Boca Juniors, que era uma certa sondagem do Inter, jogador que tinha sido oferecido ao Internacional, tá para fechar com o Flamengo para a próxima temporada, e o Diego Alves que vai ficar sem clube, inclusive poderia vir sem custos ao Internacional. É um jogador que certamente deve ser oferecido ao Inter, mas a tendência de momento o Inter não procura goleiros. O Inter tem como primeiro goleiro o Kehler, e a tendência de momento, com a saída do Daniel, que deve ser vendido ou emprestado, o Inter deve ter Emerson Júnior como segundo goleiro e Antony como terceiro goleiro. Assim deve ficar a sucessão, né, a hierarquia de goleiros do Internacional. Óbvio que não está descartado, por exemplo, a vinda do Diego Alves para ser um goleiro reserva ao Kehler ou para disputar a posição com o Kehler, até para a disputa da Libertadores. Mas nesse momento é muito pouco provável que o Internacional vá atrás de um novo goleiro, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!